Bom, vamos lá. Nós vamos ler a palavra do Senhor no livro de Jeremias, capítulo 1, do verso 4 até o 9, que diz assim: A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. E eu designei profeta às nações. Mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: Não digas que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não temas, ou melhor, não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão e tocou a minha boca e disse-me: Agora põe em sua boca as minhas palavras. Ok? Só até aí, em nome de Jesus. Nós vamos fazer uma breve oração como de costume, de hábito, de prática, e vamos ver o que Deus tem a falar conosco. Pai, em nome de Jesus, fala conosco nesta noite, ou para quem estiver durante o dia também, qual horário que seja, mas fala conosco. É a tua palavra que nós vamos meditar, é a tua palavra que nós queremos compreender, é a tua palavra que nós queremos entender. Fala conosco, precisamos ouvir o que o Senhor tem designado para os nossos corações nesta grande noite, neste grande momento. Fala comigo, fala com cada um dos teus filhos, com cada um dos teus servos, tanto pelas duas plataformas que estão conosco. Precisamos ouvir o que o Senhor tem a falar, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós vamos falar sobre o chamado de Jeremias. Nós entendemos que Jeremias, ele foi um sacerdote israelita que viveu e trabalhou em Israel. Deus o chamou para ser um grande profeta, para advertir Israel sobre as graves consequências e como eles romperam a aliança com Deus e como isso iria ocorrer, ou seja, como Deus iria fazer justiça devido à idolatria e o pecado deles. Então chama a atenção que Jeremias ele viveu num cerco de destruição de Jerusalém. Jeremias ele testemunhou o exílio pessoalmente, ele testemunhou pessoalmente o exílio do povo de Israel. E nós entendemos que após 20 anos ele está ministrando, ele está pregando em Jerusalém, Deus o chamou. E para que Deus o chamou? Porque cada chamado tem um propósito, para cada chamado tem um objetivo. Então, para que Deus chamou Jeremias? Deus chamou Jeremias e ele, além de atender o chamado, ele coletou, ele fez umas coletas a respeito de poemas, de sermões e passou a escrever sobre o que Deus, como Deus chamou e que Deus queria dele. Ao mesmo tempo, Jeremias passou essa função, essa obrigatoriedade de descrever para o escriba chamado Baruque, que passou a escrever isso em pergaminhos. E Jeremias é apresentado como mensageiro da justiça e da graça de Deus. Embora outras personalidades, outros homens de Deus, chamam Jeremias de profeta chorão, ele é intitulado de profeta chorão. Mas Jeremias, ele teve duplo chamado, ou dupla vocação, como nós quisermos entender. O primeiro chamado dele era para ser profeta de Israel. E o segundo chamado dele, a segunda vocação dele, é para ser profeta para as nações. É muito bonito, é muito interessante, é muito importante quando a pessoa é chamado para ser profeta de Deus. Os profetas de Deus do Antigo Testamento diferem dos profetas de Deus do Novo Testamento, embora
A Bíblia diz assim que os profetas duraram até João. Olha que interessante. A Bíblia diz que os profetas duraram até João. Depois, Deus trabalha de outra forma, de outra maneira, de outra estratégia. Mas vamos continuar aqui. As palavras de Jeremias serviam para arrancar e derrubar. Então, o chamado de Jeremias foi para ele realmente anunciar e pregar a verdade mediante a perdição que o povo estava indo. E nós entendemos também que Jeremias foi chamado para plantar e construir. Jeremias, ele tinha uma mensagem de esperança para o futuro. Então nós entendemos que Jeremias está preocupado com o futuro do povo de Israel. Jeremias está preocupado apontando o que vai acontecer no futuro com o povo de Israel. Ao mesmo tempo, quando nós discorremos sobre os capítulos de 1 a 24, a ideia central é que o povo de Israel, eles tinham rompido a aliança com Deus. Lembra que nós falamos no louvor anterior que Deus é Deus de aliança? Deus é Deus de promessa? Como diz lá em Deuteronômio capítulo 30, Deus faz uma aliança com o povo de Israel. Deus promete bênção e promete maldição. Mas a maldição ela vem por meio da desobediência. E a bênção ela vem por meio da obediência. Então, nós entendemos o que estava acontecendo aqui nesse período. O texto está dizendo, depois do capítulo 1, do 1 a 24, ele mostra que o povo de Israel, eles estavam adorando outros tipos de deuses. Adorando os deuses que os cananeus adoravam. Na verdade, eles tornaram o quê? Politeísta. O que é politeísta? A palavra politeísta. A terminologia politeísta significa que as pessoas adoram vários deuses. E nós cristãos, como povo de Israel, nós temos que ser monoteísta, um só. Temos que adorar um Deus, especificamente, exclusivamente, somente ao Senhor Yahvé, Senhor nosso Deus. Ao mesmo tempo, Jeremias ele descreve a idolatria, ele usa a metáfora, e a deslealdade de Israel. E essa metáfora que ele usa, ele chama de adultério, promiscuidade e prostituição. Isso era muito forte para aquela época, como é forte para hoje. E todos do povo de Israel, todo o povo de Israel, tornaram-se o quê? Corruptos. Até os que estavam chegando, os imigrantes, se tornaram corruptos diante do povo, diante de Jeremias assistindo todo esse cenário, Jeremias vendo todo esse cenário, a corrupção tomou conta de Israel. E o Império Babilônico estava chegando com tudo para levar o povo para o exílio. E Jeremias, vendo toda essa situação, Deus se incomodou e chama Jeremias para que Jeremias pudesse ministrar para o povo de Israel, alertar. Então a mensagem de Jeremias era a mensagem que tinha 2 viés, ou vamos dizer 4 viés. O primeiro viés era arrancar e derrubar, 1 e 2, e o terceiro era plantar e construir. Então chama muito a atenção a maneira como Deus chama Jeremias, o chamado de Jeremias, que foi um chamado muito forte. E quando uma pessoa é chamada muito forte, passa por uma situação indesejável, mas essa tal pessoa não deve esquecer que Deus está na frente de tudo. E nós, olhando para Jeremias, nós vemos que Deus chamou Jeremias para quê? Para fazer a diferença. Não era diferente de hoje. Deus nos chamou para fazer a diferença. Mesmo que as pessoas não queiram ao nosso redor, sejam nossos vizinhos, nossos parentes, nossos colegas de trabalho, de profissão, mesmo que eles não queiram, nós temos que fazer a diferença. Essa semana eu conversava com a minha sogra, que as pessoas que vêm aqui na minha residência, na minha casa, diz que sentem paz. Por que será que a pessoa sente paz? Porque nós fazemos a diferença no quesito de buscar a Deus, de buscar ter uma intimidade, ter um diálogo com Deus. E Jeremias, o texto que nós lemos, ele foi chamado
desde jovem, no ventre da mãe. Pelo menos a minha versão aqui, que eu li nesta noite, é a versão que fala sobre jovem. Tem outras versões que tratam Jeremias como criança. Mas isso não impede de nós falarmos das coisas de Deus. Então Jeremias aqui, ele foi chamado para fazer a diferença. E quando nós discorremos sobre o capítulo 7, nós entendemos que esse povo tinha hábito de ir para o templo e adorar a Deus através dos sermões por meio de a Torá, ou do Torá. Mas eles saíam dali, eles não queriam servir a Deus, era uma verdadeira desordem. Era um povo que passaram até a fazer sacrifício de criança. Então a situação estava ficando insustentável para o povo de Israel. E Jeremias, depois que o povo foi levado como cativo para a Babilônia, o próprio Jeremias também foi levado junto como rebelde. Mas Jeremias era um cidadão que Deus estava com ele, que Deus honrava Jeremias. E para nós não irmos muito longe, eu quero dizer o seguinte para mim, para você e para todos nós. Deus nos chamou para fazer a diferença nesta terra. Independente das corrupções, independente do sistema, independente de tudo, Deus nos chamou para fazer a diferença. Seja no templo ou fora do templo, seja nas ruas, nos transportes coletivos, seja com os nossos vizinhos, seja com nossos parentes, seja com os nossos conhecidos, seja nas redes sociais. Deus nos chamou para fazer a diferença. E se Deus quer que nós façamos a diferença, precisamos entender também se o chamado de Deus, ele tem ou não tem propósito? Tem. Para Jeremias teve e para nós também tem. Só que nós precisamos entender o chamado de Deus. A questão aqui é que muitas das vezes as pessoas não entendem o chamado de Deus e o que tem dentro do propósito de Deus no chamado. Para Jeremias, teve um chamado para ele pregar a verdade contra a corrupção, contra a idolatria, contra o pecado e a descentralização que eles tiveram da aliança. Em outras palavras, eles perderam a aliança com Deus. E quando o homem perde a aliança com Deus, quando uma nação perde a aliança com Deus, automaticamente Deus se move. Deus se move e Deus trabalha para que isso não aconteça. Ao mesmo tempo, nós vemos o chamado de Jonas. Jonas também desobedeceu o chamado de Deus. O chamado de Deus para Jonas tinha um propósito. O chamado de Deus para nossas vidas tem um propósito. Então, Deus nos chama e nos vocaciona. O que é vocacionar? É colocar em prática aquilo que nós recebemos de Deus. Deus nos prepara para fazermos a obra dele. E Deus preparou Jeremias, o profeta chorão, o profeta que pregava a verdade. Então, quando nós olhamos para Jeremias, nós vemos que Jeremias apontava para o futuro. E hoje, trazendo para os nossos dias, nós também precisamos enxergar o futuro. O que nós vemos do futuro das nações, do futuro do globo terrestre, sobre tudo o que está acontecendo no mundo, no planeta, na Terra. Nós vemos um grande número de pessoas preocupadas com muitas coisas, com pandemias, com desemprego, preocupado com a balbúrdia. O que significa balbúrdia? A terminologia balbúrdia. Caos, bagunça, desgraça. Mas, meu querido irmão e irmã em Cristo que está atrás dessa tela, Deus não esqueceu de você. Deus vai cuidar de você como cuidou de Jeremias. Só que nós precisamos entender o chamado de Deus para a nossa vida. O propósito que Deus tem para a minha e para a sua vida. E muitas vezes nós não entendemos. Muitas vezes nós não compreendemos o chamado de Deus. Louva a Deus que Jeremias entendeu. Jeremias compreendeu o chamado de Deus. Então, nesta noite, entenda que Deus tem um propósito, um chamado para você com um propósito, um chamado para nós com um propósito. Muitas pessoas alegam, eu não quero ser pastor, eu não quero ser cantor, eu não quero ser presbítero, eu não quero cuidar de igreja, eu não quero mais nada. É preocupante quando a pessoa fica nessa situação. Eu sei que Deus não está diminuído dentro de um templo. Um templo somos nós.
lá no versículo 23 e 24 do Evangelho de São João, do capítulo 4, versos 23 e 24, a palavra diz assim que os verdadeiros adoradores de Deus adorarão em espírito e em verdade. As pessoas chegaram à conclusão que não precisa estar na igreja para adorar a Deus. Não precisa frequentar a igreja para adorar a Deus. Mas nem todos comungam a mesma fé. As pessoas muitas das vezes não querem comungar a mesma fé, porque as pessoas olham na horizontal. Com Deus nós temos que olhar na vertical. O que eu quero dizer com isso? Nós temos que olhar somente para Deus. O que fez Jeremias? Jeremias olhava para Deus porque Jeremias entendeu o chamado dele. Jeremias sabia que ele podia sofrer retaliações. Jeremias sabia que ele poderia sofrer represálias, mas ele olhava para Deus. Nós também estamos aqui para olhar somente para Deus. Eu não sei o tamanho da sua luta, eu não sei o tamanho da sua dificuldade, mas olha para Deus. Deus tem um chamado. Nós precisamos atender o chamado. Jeremias atendeu. Muitas pessoas não querem atender o chamado de Deus. Eu não quero ser pastor, é muito difícil. Eu não quero ser apóstolo, muito difícil. Eu não quero ser pregador do evangelho, é muito difícil. De qualquer maneira, a partir do momento que nós todos conhecemos a Deus, nós não temos saída. Ou aceitamos ou não aceitamos. Uma coisa eu lhe digo, Deus tem um propósito para cada um de nós. Você já aceitou o propósito de Deus? Você entendeu o propósito de Deus? Nós entendemos o propósito de Deus? Há necessidade de nós entendermos o propósito de Deus para nossas vidas. Esse Jeremias, ele entendeu. O profeta Chorão entendeu. O profeta que derrubava e arrancava, plantava e colhia, ele entendeu. Plantava e construía, perdão, ele entendeu. Assim como ele entendeu, nós também precisamos entender o propósito de Deus para nossas vidas. Quando nós entendemos o propósito de Deus, não quer dizer que você vai deixar de receber a bênção. Deus é misericordioso, Deus é bondoso, ele vai dar bênção. O problema não é aqui na terra. O problema é quando nós estivermos no encontro com Deus. Que ele vai nos cobrar o que nós fazemos, o que nós fizemos, ou o que nós temos feito, se nós atendemos o propósito dele, o que nós fizemos, se também não atendemos o propósito que ele colocou em nós. Então eu gostaria que você ficasse com essa mensagem no teu coração, porque nós temos que atender o propósito de Deus. Não devemos olhar para A, para B e para C, que acho difícil, acho impossível, eu acho que Deus não está comigo. Não. A Bíblia fala assim, ou a Bíblia nos ensina, quem põe a mão no arado, não olhes para trás. Então nós não podemos voltar, regredir. É daqui para frente. O Evangelho é um processo. O Evangelho é um processo que nós vamos maturando, nós vamos crescendo, nós vamos performando, ou seja, nós vamos amadurecendo. Eu jamais imaginava que um dia iria pastorear, gerir pessoas administrativamente falando, mas Deus nos chamou para isso. Então nós temos que atender ao chamado do Senhor. Eu não quero, porque essa igreja está banalizado. Concordo com você, eu entendo o seu ponto de vista, mas e a cobrança que vai vir de Deus? Você está preparado? Você que está do outro lado da tela, como está? Você está preparado para receber a cobrança de Deus? Semelhante às 10 virgens? Elas estavam preparadas para receber Jesus? É simplesmente isso que eu quero dizer para você nesta hora. Nós temos que atender o propósito de Deus, atender e entender o propósito de Deus para nossas vidas. Para que e por que Deus nos chamou? Para que e por que Deus nos selecionou? E para que Deus nos vocacionou? Não é para nós sermos mais um, para fazer parte do sistema. Deus nos chamou para nós pregar, desconstruir aquilo que foi construído. Jesus foi chamado e vocacionado para desconstruir o sistema. Foi uma revolta geral quando Jesus veio também. Porque Jesus, ele participava, compartilhava tudo com todos. Ele tornou tudo comum entre todos. Então, uma das maiores revoltas dos líderes daquela época era porque Jesus era diferente. E todo cristão deve ser diferente. Jesus era diferente na sua maneira de orar, ele saía para orar, ele ia para o monte, ele tinha uma aliança, uma intimidade com Deus, e todo cristão que quer ser diferente tem que ter esses pormenores, esses 3 pilares, jejum, oração e vigilância que Jesus tinha. Ele saía do contexto do meio judaico e iria orar, iria falar com o Pai,
iria se fortalecer no próprio Pai. Mas o que mais me chamou a atenção, que era a revolta deles, foi quando Cristo disse 7 palavras. Eu sou o bom pastor, eu sou a videira verdadeira, eu sou o bom pastor, eu sou a videira verdadeira, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Enfim, ele falou 7. Eu sou o pão da vida. Ele disse 7 palavras. Essas 7 palavras, o povo de Israel tinha lá em Êxodo capítulo 3, que está no Torá, que está no Taná, que eles entendiam que eu sou, só se refere a Deus. E Jesus chega dizendo e expressando, eu sou. 7 características que ele disse, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta, eu sou a ressurreição, eu sou a videira verdadeira. Enfim, ele disse 7 palavras. Dentro dessas 7 palavras, dessas 7 características, perdão, o povo, os líderes judeus, ficaram bravos. Por quê? Quem tinha essas características era quem? Deus falou com Moisés. É Yahvé, era o Senhor. E agora eles ficaram surpresos com Jesus falando isso. Mas Jesus, em momento algum, ele se entregou. Ele atingiu o ápice no chamado dele. Se nós quisermos atingir o ápice no nosso chamado, nós temos que obedecer e entender o chamado do Senhor. Então gostaria que você ficasse com essa palavra no teu coração e que o Espírito Santo continue falando contigo para que você entenda o chamado. Para cada chamado tem um propósito. Para cada chamado tem uma vocação. Eu estou cansado, a luta é muito grande. Eu estou cansado e estou cheio de problema. Eu tenho certeza que Deus sabe quais são os teus problemas. Eu tenho certeza que Deus sabe quais são as suas lutas. Jeremias passou a ter retaliação. Jeremias não teve família. Jeremias não tinha convívio social pelo fato de ele entender o chamado de Deus. Será que para ele foi fácil? Será que para ele foi relevante? Ele talvez tivesse desejo de casar e não pôde casar? Desejo de ter uma alma gêmea, uma família, ele não conseguiu ter? Então chama a atenção que Jeremias, ele simplesmente aceitou o propósito de Deus para a vida dele, a vocação de Deus para a vida dele. Deus quer fazer isso conosco, porque lá em São João, capítulo 6, verso 33, deixa bem claro, buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão adicionadas, serão somadas, serão acrescentadas. Jeremias vocacionou o povo de Deus. Ele vocacionou e atendeu o chamado simplesmente para servir ao Senhor. Será que você está entendendo o teu chamado? Você que está do outro lado da tela está entendendo o teu chamado? Eu quero desistir. Não desista, eu tenho uma palavra para você. Não desista. Continue firme. Mas o evangelho está banalizado. Entendo que o evangelho está banalizado. Mas não é para você desistir. Se Cristo desistisse de tudo que ele viu, dos 3 estágios que ele tinha que passar, morte, ou melhor, prisão, crucificação e morte. Se ele tivesse desistido. Por que ele não desistiu? Porque tinha um propósito. E o propósito é morrer por todos os seres humanos. É morrer pelo povo de Israel também. É morrer pelo mundo. É morrer pelo planeta. É morrer por você. É morrer por mim. Amém? Vamos fazer uma breve oração e que o Espírito de Deus permita que você nunca rompa aliança com o Senhor. É muito importante nós termos uma aliança com o Senhor. Não quebre a aliança. A aliança nunca deve ser quebrada. A aliança não pode ser rompida. Observe que a aliança, ela não tem corte. Ela não tem rompimento nenhum. Ela é completa, ela é inteira. E a nossa aliança com Deus precisa ser inteiramente com Deus. Independente da luta, independente das coisas negativas que vêm, a nossa aliança é com Deus. Era simplesmente isso que Jeremias fez. Amém? Deus em Cristo vos abençoe. Vou fazer uma breve oração e eu que tenho certeza que o Espírito Santo falou com você hoje. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra, que nós possamos entender que o Senhor nos chamou com um propósito. O Senhor nos chamou e nos vocacionou com um propósito. E nós queremos entender e compreender esse propósito. Não deixa nós termos preguiça.
não deixa nós olharmos na horizontal, mas na vertical. Quando eu digo na vertical, Pai, nós queremos orar somente para Ti. E orando, olhando para Ti, nós seremos firmes e fortes no Senhor. Amém?